a nossa terceira live da Jornada da Aprovação, live de aquecimento para o nosso evento. Professora, o que é a Jornada da Aprovação? Se você ainda não sabe, presta atenção. Lá no link da bio tem o link para você se inscrever. O que é o Jornada? É o evento no qual a gente vai falar sobre os erros que todo concurseiro precisa evitar, como transformar a memória de curta duração em memória de longa duração e por quê, e o passo a passo para a sua aprovação. E a live de aquecimento é o que? A gente traz temas que vocês que estão inscritos no Jornada responde o e-mail, e aí dessas respostas eu tiro as principais dúvidas, as principais angústias dos alunos e trago para nossa semana de live de aquecimento, tá joia? Então, o que a gente viu até hoje? Cronograma macro e micro, o foco atencional, e hoje a gente vai falar sobre disciplina. Galera, sobre disciplina tem uma infinidade de viés que eu poderia trazer, muita coisa. Eu escolhi dessa vez trazer algo mais didático e algo mais visível para que, ao final, a gente vai reunir tudo e você, anotando, vai começar a aplicar no seu dia a dia. E para a gente falar sobre disciplina, eu escolhi, à luz da neurociência, falar sobre uma série do Netflix. Uma série do Netflix, professora, não uma série em si, ela é uma minissérie, no qual tem 3 episódios. Eu só assisti o primeiro, mas é o primeiro que importa pra gente, porque os outros devem ter sido a mesma base que essa pessoa aplicou para construir a disciplina dela e que, na época que eu estudei para concurso público, eu apliquei também sem saber que eu estava aplicando técnicas de neurociência no meu estudo. Eu fiz porque eu achava que dava certo, não lembro se na época eu li algo a respeito, enfim, mas depois de aprofundar os estudos, eu entendi o que dava certo ou não para a gente aprender a se tornar disciplinado, porque sim, é possível construir a disciplina. Não é algo que a pessoa nasce disciplinada. A pessoa, nossa, fulano nasce sabendo estudar, fulano... Não. Isso aí a gente constrói no nosso dia a dia, certo? E a série é de quem? É do Arnold Schwarzenegger. Pra quem não sabe quem é o Exterminador do Futuro, aquele cara grandão, malhadão, assim, muito gigante, e que conta a história dele em 3 episódios. A primeira conta dele como fisiculturista, aí a segunda conta como político e a terceira como ator ou algo do tipo. Só que o que eu vou trazer aqui pra vocês é do fisiculturismo. Ai, professora, mas é coisa de atividade física. Só que o sistema é o mesmo. Tudo que se faz para construir disciplina, seja nos estudos, seja na atividade física, seja uma alimentação boa, seja para a pessoa que quer aprender a cantar, quer aprender um esporte, o sistema é o mesmo. É a mesma parte do nosso cérebro que é utilizada para construir a disciplina. Combinado? E como é que começa a... Gente, não é spoiler, tá, da série, porque assim, a série todo mundo já faz ideia do que seja, não é nada, nossa, diferentão. Esse ator, ele era da Áustria, vivia uma vida simples, lá parece que é um país bem calmo, e aí um dia ele passou em frente uma vitrine e tinha um cara muito grande e ele era um ator, ele bateu o olho e falou, meu Deus, eu quero ficar igual esse cara. E fisiculturismo não era uma coisa... Hoje, recentemente, que tá se tornando, as pessoas estão ganhando dinheiro vivendo disso, mas antigamente, imagina, a pessoa fazia aquilo por prazer, por hobby. E aí, o que ele decidiu no momento que ele viu aquela imagem? Que ele queria ser forte e ator. E ele começou a pensar, como que eu vou fazer isso? Enfim, ele comprou a revista, levou para casa a revista, colocou as fotos daquele cara forte na parede do seu quarto e começou a treinar. Ele foi atrás de academia, ele foi atrás de uma galera para treinar com ele, porque até então ele não tinha noção do que era, a família dele não era dessa área. E ele, o que ele fez? Ele começou a treinar no parque, achou uns amigos que estavam treinando também e começou a fazer parte de um ambiente no qual só se falava em treino.
E aqui a gente já traz um ponto importante, que é o quê? O poder da comunidade. Pessoas com o mesmo interesse. Por quê? Porque o concurseiro, gente, presta atenção. Você vai desabafar com uma pessoa X, seja um parente, seja um amigo, e você vai contar das dificuldades do concurso. Você concorda comigo que se a pessoa não tá passando pelo mesmo problema que você, se ela não tá enfrentando a mesma caminhada que você, é muito mais difícil dela entender? Então, geralmente, o concurseiro, ele desabafa com quem? Com outro concurseiro, porque essa pessoa vai entender o que essa pessoa está passando, o que essa pessoa está enfrentando. E aí, como que ele criou essa imagem do futuro? Como que ele decidiu isso? Ele chegou a um ponto que ele queria ser forte, muito grande, e aí ele colocou as fotos na parede. Então, todos os dias ele olhava para aquelas fotos para ele lembrar do objetivo dele, que ele queria ser forte, que ele queria concorrer torneios de fisiculturismo. E um pai de um amigo falou uma coisa que foi muito importante, porque ele trouxe isso no documentário. O que que o pai desse amigo falou? Treine sua mente. A mudança acontece na mente. E o que que aconteceu? O Arnold começou a treinar, começou a crescer, começou a ganhar campeonatos na Áustria. Só que ele queria mais. Ele não queria ficar lá na Áustria. E aí, com 20 anos, o que que ele fez? Ele ganhou uma das competições muito importante. E aí... Peraí, tem alguém me ligando. Voltou? Eu não sabia, gente, quando liga... Cai. Enfim, vamos voltar um pouquinho. E aí ele ganhou essa competição. E o que que ele falou para os repórteres na época? Que o jeito que ele ganhou, como ele subiu no pódio, tudo aconteceu conforme lá atrás. No dia que ele comprou a revista, que ele decidiu se tornar um fisiculturista, ele aconteceu igual ele tinha planejado lá atrás, e já a gente vai falar sobre isso e como a gente aplica no nosso dia a dia, como a gente aplica na esfera do concurso. E aí, o que aconteceu na vida dele? Depois ele foi para os Estados Unidos, eu não vou entrar em muitos dados, mas ele precisava tirar passaporte, enfim, foi para os Estados Unidos, sabia falar inglês, e aí ele foi muito confiante para ganhar lá chama Mr. Universo, acho que é isso, é um campeonato bem grande, tipo um Mr. Olímpia, assim, bem grande. E aí ele foi achando que ele ia ganhar, porque ele era muito grande e tal, enfim. Ele foi com a expectativa alta. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele não ganhou, salvo engano, ele ficou em segundo lugar. E aquilo acabou com ele. O que aconteceu com ele? Ele teve uma frustração muito grande. E o que é a frustração? A frustração, ela ocorre quando a gente coloca uma expectativa alta num objetivo. Logo, quando a gente está com a expectativa, o que a gente faz? A gente está motivado. A gente estuda melhor, a gente treina melhor, tudo que a gente for fazer, a gente faz melhor. Só que quando a gente não alcança o objetivo que a gente definiu, o que acontece com aquela expectativa, com aquela dopamina? Ela cai. E aí, aqui que é o X da questão. Por quê? A gente, quando está estudando para o concurso público, geralmente a gente tem uma expectativa. Eu vou passar em 1 ano, eu vou passar em 2, eu vou passar... Cada um define uma meta aí. Mas muitas vezes acontece várias coisas no meio do caminho que a pessoa se perde. E aí ela não alcança o objetivo. O que acontece? Ela fica frustrada. É um problema ficar frustrado? Não, mas é um problema não saber lidar com essa frustração. Não saber manejar a sua emoção para que, diante de uma frustração, você continue batalhando pelo seu objetivo, batalhando para ser aprovado, que é o que acontece com a maioria. Só que a grande maioria, depois de um tempo de frustrações constantes, o que faz? Acaba desistindo. E o que ele fez? Ele redimensionou a mente dele. O que ele entendeu? Que lá para a Áustria o corpo dele estava ótimo, o corpo dele estava ok, e que para os Estados Unidos ele era desproporcional. Ele era muito grande na parte de cima, a parte de baixo não era menor, ele tinha problema com as panturrilhas, assim, então ele estava desproporcional. Ele entendeu que ele não estava apto a ganhar o campeonato, e ele falou assim, não, agora eu vou fazer uma nova visão de como eu quero ficar, e vou treinar e fazer dieta para isso. Até porque, gente, eu fiquei passada. Ele não fazia dieta lá na Áustria, tipo, ele cresceu
comendo e usando anabolizante, óbvio, mas assim, não tinha feito dieta até então. E aí, e uma das críticas foi isso, que ele tava com o estômago muito assim dilatado, acho, e aí o outro era mais slim. Enfim, ganhou. Primeiro ponto, então visualizar aquele objetivo que você quer. Segundo, saber lidar com as frustrações, porque elas vão acontecer, tá joia? E quais técnicas da neurociência que ele aplicou para manter essa disciplina? Porque, gente, igualzinho para o concurso público, no caso da pessoa construir um físico apto a treinar, concorda comigo que os projetos é a longo prazo? Os projetos não acontecem da noite pro dia. Você não começa a estudar hoje e vai falar, nossa, daqui a um mês eu vou prestar a prova. Ainda que a prova seja de analista. Porque quando o concurso é o meio ou escada, a pessoa, eu quero só prestar concurso de analista. Você tem que se preparar com 6 meses, 1 ano de antecedência, porque a concorrência é alta. Uma galera que quer concurso de analista já está estudando durante a faculdade para poder prestar esse concurso. Então, você tem que manejar, você tem que visualizar e planejar o seu estudo. Só qual que é o primeiro ponto? Visualizar com riqueza de detalhes onde você quer chegar. E por quê? Eu sei, parece frase de para-choque de caminhão, só que não é. Isso aqui é estudo de neurociência, gente. Tem estudo, depois eu posso fazer uma live sobre isso mais a fundo, que a nossa mente, ela não distingue o que é real e o que está no nosso inconsciente, no nosso imaginário, com aquilo que a gente sonha. Então, quando você visualiza, define o que você quer ser, qual cargo você quer ocupar, qual estado, quanto tempo, é claro que pode acontecer intercorrências, igual aconteceu com o Arnold, mas quando a gente tem noção do que a gente quer chegar, quando a gente planeja, tem um cronograma, traz detalhes, o nosso cérebro, antes mesmo da gente chegar na aprovação, antes mesmo da gente chegar na posse, o nosso cérebro já nos enxerga como se a gente já fosse. Então, a nossa motivação sobe, a gente fica com muito mais vontade de estudar, com muito mais vontade de se dedicar, porque todas as vezes que bate aquele desânimo, você sempre vai lembrar do seu objetivo final. Qual é o meu objetivo final? Aonde eu quero chegar? O que eu quero me tornar? E isso tem que ser o mais claro possível, porque muitas vezes as pessoas se perguntam assim, você estuda para concurso? Estudo. Para quê? Não, eu presto para tudo. Mas você presta para tudo o quê? É só para carreiras jurídicas ou não? Abre desde INSS, a pessoa presta INSS, caixa para juiz. E assim, se tem uma coisa que parente faz com a gente quando a gente presta concurso é: ô minha filha, abriu o concurso tal da prefeitura, você não vai prestar? Ai, gente, parente não faz por mal, mas eles não sabem o quanto isso nos faz mal, o quanto isso. Que eu já passei por isso, eu já recebi esse tipo de feedback, esse tipo de comentário. E aí, além disso, você tem que reforçar esse pensamento. Como que o Arnold reforçava? Tava lá no quarto dele as fotos. Então, quando às vezes algum parente, o pai falava alguma coisa, isso aí não vai dar em nada, por que você tá fazendo isso? E ele ficava meio chateado, meio cabisbaixo, e aí ele olhava a parede e falava, não, mas eu tenho um objetivo final. E esse toque de lembrar do objetivo precisa ser fotos na parede? Não, não precisa. Pode ser qualquer gatilho mental que você defina que vai ser. Vamos supor que você pegue... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Mas amarre uma fita no seu dedo. E vou falar assim, toda hora que eu lembrar pra fita do meu dedo, eu vou lembrar do meu objetivo que eu quero. Você pode definir isso como o seu reforço diário. Agora, tem gente que escreve na agenda, tem gente que escreve no quadro dos sonhos, no quadro dos objetivos. Cada um faz de uma forma, mas é importante você reforçar aquilo que você quer diariamente para o seu cérebro não esquecer e para ele demandar energia para que você vá com foco e atenção para o seu objetivo final. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, antes de começar a estudar, tenha um porquê muito definido.
Por que eu quero ser aprovado? Qual é o seu porquê? Qual é o seu motivo? Por quê? Aqui eu vou falar, eu já introduzi isso nas outras aulas das lives, ainda vai ser falado durante essa semana, mas isso nada mais é do que a motivação. E aí, aqui, uma galera fala um monte de borracha. Ah, motivação é você estar feliz. Não, não é. Motivação é você. São duas palavras juntas no latim. Você tem um motivo para você agir. Se você não tiver um motivo bom o suficiente, o seu corpo, o seu cérebro não vai sair da zona de conforto. Por quê? Porque ele não tem um motivo. Qual é o motivo que eu vou estudar? Se eu não tenho um motivo, vou estudar por estudar? Nosso cérebro não trabalha assim. Ele não vai colocar o foco atencional para trabalhar. Ele não vai demandar energia se eu não tiver um bom motivo. Então, se você começar a estudar por estudar, você não vai conseguir ser consistente. Porque o seu cérebro não vai encontrar aquele bom motivo para continuar todos os dias estudando. Então, você que está aí do outro lado, defina qual é o motivo para você estudar. Qual que era o meu... Gente, motivo cada um tem o seu, tá? Não vamos julgar o motivo do coleguinha, do amigo. Qual que era o meu motivo na época que eu estudava? No meu caso, eu queria a estabilidade do cargo, eu queria a remuneração que o cargo oferece e eu queria também ser um exemplo para o meu filho, porque eu tinha engravidado, não tinha casado, então eu tinha... Isso aí já foi tratado na terapia, já estou curada, mas durante muito tempo eu pensava, mas eu sou mãe solteira, eu moro com os meus pais, então assim, eu queria ser esse exemplo pro Davi, conseguir pagar escolas boas, então esses eram os meus motivos. Então todas as vezes que eu desanimava, eu lembrava, não, mas por que eu tô estudando? Eu quero dar uma vida melhor pro meu filho, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter uma boa remuneração, eu quero ter a estabilidade do concurso. Então tudo isso vinha à minha mente todas as vezes que eu baixava o farol e falava, eu estou cansado, porque é normal estar cansado durante a caminhada. É normal pensar assim, nossa, eu vou jogar tudo pro alto. É normal, acontece com todo mundo, mas a gente tem que identificar esse cansaço, lembrar dos motivos que nos fizeram iniciar, para a gente possa continuar esse estudo, tá joia? Lembrando, motivação não é sentir vontade, prazer. Imaginou? Nossa, que prazer estudar direito empresarial. Eu não gosto. Então, o que eu pensava na hora que eu ia estudar direito empresarial? Eu estudava de má vontade? Não. Por quê? Porque eu precisava daquela matéria para aumentar minha nota de corte, para que eu conseguisse passar na primeira fase. Como é que eu pensava a hora que eu sentava o bumbum na cadeira para estudar direito empresarial? Por que eu preciso estudar direito empresarial? Porque vai elevar minha nota de corte, com isso eu vou conseguir passar no concurso público. Então eu vi um motivo para estudar direito empresarial, porque se eu enviasse aquela mensagem para o meu cérebro, eu odeio empresarial não vai me levar a lugar nenhum, automaticamente o meu cérebro ia mandar outra mensagem, falar assim, desliga, tem coisa muito melhor para você fazer do que estudar direito empresarial. E aí você se sabota, e aí você procrastina. E a gente falou, porque tem uma frase conhecida que todo mundo posta. Hoje eu não malhei hoje eu não tive motivação. Eu malhei na disciplina. Só que para disciplina existir, você precisa de uma motivação. Lembra, você precisa do motivo para você agir, entendeu? Porque se eu não tiver motivo nenhum, eu não vou agir. Eu estudo por estudar. Será que o seu cérebro vai agir? Não, não vai, tá joia? Defina o seu motivo para que você consiga ser disciplinado nos estudos. Segundo, reforço social do objetivo. Então, primeiro, você tem que ter o seu motivo bem definido. Segundo, reforço social do objetivo. Conversar com quem? Com pessoas que estão passando pelo mesmo processo. O seu microambiente. Por que o concurseiro gosta de conversar com o concurseiro? Por que o concurseiro gosta de conversar com quem já foi aprovado, com o professor que troca ideia porque ele já passou por isso? Porque um reconhece as dores, os desejos, os anseios um
do outro. Muitas vezes, quando você vai abrir com outra pessoa, essa pessoa não vai te entender tão bem. Vou dar um exemplo. Eu conhecia uma pessoa que ela já tinha sido aprovada. Então, as dificuldades, as dores e os desejos de uma pessoa aprovada é diferente de uma pessoa que ainda não foi aprovada. Você tem noção? Vamos supor que você case com uma pessoa que foi aprovada no concurso que você queria ter sido e você ainda não foi. Então, logo você está estudando. E aí essa pessoa chega às vezes todo dia, hoje o trabalho foi ruim e tal, com aquelas reclamações. E aí você só pensando assim, meu Deus, eu queria ter esse problema. Eu queria estar no lugar dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não te entende. Ela entendeu? Tá aí o X da questão. Então é por isso que a gente se esforça e gosta tanto de conversar com quem está passando por isso. Concurseiro geralmente gosta de conversar com concurseiro, gosta de trocar ideia com concurseiro, porque um entende o outro. E agora eu vou bater num ponto, gente. Então, lembrando, primeiro, visualizar um objetivo com riqueza de detalhes. Qual é o seu motivo? Qual é o seu porquê? 2, reforçar esse objetivo através das pessoas com quem você se vincula. E 3, ter autoconfiança, e aqui é o X da questão, e aqui é onde a maioria desiste. Porque a maioria, quando começa a dar errado, quando começa a vir as reprovações, o que o cérebro já acorda e fala? Você não vai conseguir, tá muito difícil, isso não é pra você, concurso público não é o seu caminho. E isso acontece com a grande maioria. Por isso que a pessoa que começa a estudar, ela para e reinicia. Já aconteceu com você? Sabe quando a pessoa vai e começa empolgada, 2, 3 meses, aí ela para. Vai e começa empolgada de novo, mais alguns meses ela para. E aí reinicia porque ela quer. E é aqui que entra a procrastinação. E aqui que entra o cérebro sabotando o objetivo dessa pessoa. Por quê? O cérebro ele não acredita que ele consegue. A mente da pessoa fica falando pra ela: não vai. Tá difícil. Não gasta energia com isso não. É muito mais gostoso você ficar deitado assistindo Netflix. Lógico que é. Então, esse terceiro ponto ele é muito importante. O cérebro precisa acreditar que consegue. E aí, gente, isso aqui pode vir desde de problemas da infância que a pessoa trouxe, de adulto, mas ela tem que reconhecer essa falta de confiança nela, se ela tem ou não. E aqui eu vou trazer um estudo que eu sou alucinada com esse estudo, é de Stanford, de uma psicóloga, ela chama Carol Dweck. E essa psicóloga, gente, ela estuda sobre isso há anos, sobre essa autoconfiança, sobre a pessoa ter uma mentalidade de progresso ou não e o quanto isso interfere no crescimento dela. Vocês vão ficar chocados. Eu sou alucinada com esse estudo dela. O que é isso? O que ela estudou na prática? A mentalidade de crescimento. O que é isso? Mais importante do que a gente acreditar na nossa capacidade de conseguir ou não, é a gente acreditar que a gente pode sempre evoluir em tudo. Seja nos estudos, seja na atividade física, seja no nosso trabalho, tudo que a gente se propõe a fazer. O fato de alguém acreditar ou não que é possível desenvolver a inteligência afeta diretamente o seu nível de realizações. E aqui, o que ela constatou? Que as pessoas são divididas entre atitude mental estanque e atitude mental construtiva. O que é atitude mental estanque? São aquelas pessoas que não acreditam que elas possam melhorar. Aquelas pessoas que elas têm um nível de conhecimento e elas falam, é isso, não consigo melhorar. Elas não acreditam. E nesse outro grupo das pessoas com mentalidade construtiva, as pessoas sabem que têm um conhecimento X. Pode ser pouco, pode ser médio, pode ser muito. Mas elas sabem que se elas colocarem energia, se elas colocarem esforço, se elas estudarem, trabalharem, elas vão conseguir progredir naquilo que elas se propõem a progredir. Ah, professora, mas isso aí foi testado, sabe em quem? Quase 400 estudantes no início da 7ª série.
Ela ficou estudando essas crianças pré-adolescentes, adolescentes por 2 anos. E o que foi constatado? Que as crianças que tinham essa mentalidade estanque, essa mentalidade que, eu tenho uma nota 6, então eu vou ter nota 6 pro resto da vida, as notas permaneceram inalteradas durante esses 2 anos. E as crianças, adolescentes que tinham essa mentalidade construtiva, as notas iam subindo progressivamente. Por quê? Porque elas acreditavam que elas podiam melhorar. E de fato, elas conseguiam essa melhora. Então, gente, se você não acreditar que você pode, se você não acreditar que do seu esforço, do seu estudo, a aprovação vai chegar, o seu cérebro vai ficar constantemente fazendo com que você procrastine. E aí você pode entrar numa dessa, eu não acredito nisso. Pois é, mas não sou eu falando da minha cabeça. Eu tô trazendo estudos. E esse estudo de Stanford, se você jogar no Google a Carol Dweck, vai sair vários lá, inclusive o site dela de Stanford. O quão forte isso é na nossa vida, tá joia? Então, resumindo, E, gente, isso que eu trouxe é uma visão da disciplina. Por quê, professora? Gente, isso aqui dá pra gente ficar assim, horas conversando, horas. Mas como eu sei que o nosso tempo é curto, é objetivo, eu trouxe aqui já para vocês aplicar a partir de amanhã no dia a dia de vocês de estudo. Visualizar onde você quer chegar. Defina o seu motivo muito claro para estudar. Planejar e executar, porque de nada adianta eu ficar lá deitada assim, eu quero ser juíza e não vou planejar e não vou executar. Aí esquece, não vai acontecer. Planejar e executar. Reforçar essa ideia inicial através dos amigos, colegas ou através de visualização. Você definir qual que é o gatilho. E 4, trabalhar essa sua autoconfiança. Tenha essa mentalidade construtiva, essa mentalidade, nossa professora, hoje eu estou na casa dos 50% dos acertos, mas eu sei que se eu estudar, se eu demandar energia, se eu demandar esforço, eu vou progredir nas minhas notas. E é isso que vai acontecer, certo? Visualização do seu objetivo, muito claro, planejamento e execução, reforce essa ideia inicial e trabalhe a sua autoconfiança.